Uma pergunta para você. Já aconteceu de no sábado, você levantar de manhã para vir para a igreja, só que você percebe que o relógio está um pouquinho atrasado. Na verdade, você está atrasado. Levanta correndo, arruma criança, arruma um, arruma outro. Quando você vê, não dá tempo e você sai sem tomar café da manhã. Já aconteceu isso? Por causa da pressa? E aí a gente chega na igreja, o pastor começa a falar e bate aquela fome, né? Eu não sei se tem alguém aqui com fome hoje, mas às vezes acontece, sai correndo, e aí vem falar de comida, e o pastor, né? A fome hoje, ela é inclusive um instrumento que muita gente usa para ganhar dinheiro. Quando as pessoas estão com fome, elas comem o que vem pela frente. Eu sou um cara que fico muito chato quando estou com fome. Inclusive, tem uma empresa que tem ganhado muito dinheiro trabalhando apenas em cima da fome das pessoas. Eu queria pedir para entrar aqui, por favor, um dos principais produtos que essa empresa tem. Não sei se vocês conhecem. Muito obrigado. Eu estou falando do Big Mac. Pastor, você vai falar de alimentação hoje? Não vou falar de alimentação. E desculpa aí, já tem uns aí crescendo o olho. Não. A caixa está vazia, tá? Batatinha rústica, nova. Aqui tinha um refrigerante. O McDonald's, gente, ele tem crescido muito no mundo inteiro. Na verdade, ultimamente, ele está tendo uma pausa no crescimento, porque as pessoas estão querendo ser mais saudáveis. Mas, para você ter ideia, o McDonald's é uma empresa que começou em 1952, lá em Illinois, e desde lá ele vem crescendo. Aqui tem uma foto da primeira lanchonete do McDonald's. Se você olhar, você vai ver que ainda falta um pouquinho, aqui, preto e branco. Aqui eles começaram, expandiram para cá, para ali, para lá. E graças ao Big Mac, que é o sanduíche mais famoso, eles começaram a ganhar dinheiro com a fome das pessoas. Para você ter uma ideia, o McDonald's ele vende 190 hambúrgueres por segundo no mundo. Vendeu 190, 340, 380, e vai vendendo. Mais ou menos 68 milhões de pessoas comem no McDonald's cada dia. Eles têm lojas em mais de 119 países e têm mais de 40 mil pontos de venda. Eles descobriram que com a fome das pessoas eles podiam ganhar dinheiro. Agora pensa comigo, o que McDonald's tem a ver com o sermão do sábado? Você vai descobrir. Abre sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2, que a gente vai entender um pouco mais do que o McDonald's pode ensinar para nós como igreja. Apocalipse, capítulo 2, capítulo 2. O livro de Apocalipse ele fala especialmente sobre profecias. Ele foi escrito por João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, e ele mandava essas cartas para as igrejas, para as pessoas. Algumas delas têm símbolos dados por Deus, e outras símbolos que até ele mesmo colocava ali, inspirado por Deus, para que as cartas não fossem apreendidas pelos guardas que tinham que fazer essa transferência, e eles liam, para ver se não tinha nenhum conteúdo político e tal, e assim eles seguravam a carta. Então, a carta foi escrita em símbolos. Ela tem vários símbolos em relação ao número 7, por exemplo. Ela fala de 7 igrejas, 7 trombetas, 7 selos. E essas profecias, elas são meio que paralelas. É bem interessante. Uma coisa é ligada à outra. E hoje eu queria analisar com você a profecia das 7 igrejas. Em especial, a última igreja. Patmos ficava nessa área da Ásia Menor. Mais ou menos ali, pertinho ali onde hoje fica a Turquia. E lá, você vê a ilha de Patmos aqui embaixo, onde João estava exilado. E ele escreveu as 7 cartas às 7 igrejas para as igrejas que existiam naquela época. Se você olhar no capítulo 2 de Apocalipse, tem aí, olha, o subtítulo tem Carta à Igreja de Éfeso, que era uma cidade ali bem próxima, Carta à Igreja de Esmirna, depois no capítulo 2, verso 12, Carta à Igreja de Pérgamo, Carta à Igreja de Tiatira, capítulo 3, Carta à Igreja de Sardes, verso 7, Carta à Igreja de Filadélfia, e a última carta é para a cidade que ficava mais longe ali das outras, que é a cidade de Laodiceia. Essas cidades existiam, até hoje tem as ruínas delas, e existiam igrejas nessas cidades. Tanto é que essas cartas que João escreveu,
elas destinavam-se àquelas igrejas literais, só que elas também têm um significado profético. Cada igreja dessa equivalia ao cristianismo e ao povo fiel a Deus em determinada época da história da humanidade. Para você ter ideia, é mais ou menos assim, resumindo, não vou falar de todas, mas para a gente ter uma visão geral, a igreja de Éfeso e as características da igreja de Éfeso, aqui no Apocalipse capítulo 2, mostram a característica do povo de Deus do ano 31 depois de Cristo ao ano 100. A carta destinada à igreja de Esmirna, se você ler e comparar com os livros de história, elas são idênticas às características da igreja e do povo fiel de Deus ali do ano 100 ao ano 313. E por aí vai. Cada ano equivale, cada época da igreja equivale a uma dessas igrejas que foram escritas. Depois leia o capítulo 2, o capítulo 3, você vai entender, é incrível como a história bate com a profecia. Aqui, cada carta, ela tem uma estrutura. Fica um pouquinho difícil de ver, mas lá em cima, todas as cartas têm um período, tem uma pessoa que escreve, tem um significado do nome, e tudo anda em paralelo, mais ou menos assim. Depois, se você quiser, eu posso passar essa tabelinha para você, que foi um pouquinho difícil de entender. E a última das igrejas é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela representa na profecia e na história o povo de Deus fiel do ano 1844 até a volta de Jesus. Ou seja, a profecia destinada a Laodiceia, ela descreve a mim e a você. A gente vai ler um pouco dessa história e ver as características que essa igreja tinha. Enquanto você lê, olhe para você mesmo. Será que você tem essas características? Vamos lá. Capítulo 3, verso 14. Encontrou? Vamos ler juntos. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem me dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e se arrepende. Verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, são palavras muito fortes de João, para a igreja de Laodiceia daquela época e para nós também. Vamos entender um pouquinho como era essa cidade, como era essa igreja, que aí você vai ver que a gente vai ver algumas semelhanças conosco, infelizmente. A igreja de Laodiceia ficava na cidade de Laodiceia. Essa cidade é curiosa, primeiro pelo nome. A cidade de Laodiceia, ela se chamava Cidade de Deus, o nome dela significava Cidade de Deus. Aí um dia, um imperador chamado Antíoco II dominou essa cidade, e em homenagem à sua esposa, que se chamava Laodice, ele trocou o nome da cidade. Laodiceia, como se fosse cidade de Laodice, ou seja, uma homenagem à sua esposa. Tá vendo, homens? Desde aquela época, né, a gente já fazia essas coisas de amor e tal. E ele mudou o nome da cidade. Interessante que não foi só essa cidade, existem algumas outras cidades, as mais importantes, que ele chegava, ele dava o nome da mulher dele. Então tem várias que se chamam Laodiceia, mas essa é a mais importante. Ela era uma cidade das mais importantes do império. Primeiro, porque ela era muito rica. Para vocês terem ideia, no ano 60 depois de Cristo, essa cidade sofreu um terremoto, e toda a cidade ali da região muito forte. E a cidade de Laodiceia ficou devastada, os registros históricos mostram isso, as escavações também, a devastação que aconteceu naquela cidade. Só que é curioso que Roma, vendo aquilo ali, o Império Romano enviou dinheiro para que os moradores de Laodiceia reconstruíssem a sua cidade. Só que eles eram tão ricos e tão orgulhosos que a história diz que eles não aceitaram. Falaram, não, pode voltar com esse dinheiro aqui. A gente vai se reconstruir sozinho. A gente consegue, a gente tem dinheiro e a gente é bom. E a história diz que eles não aceitaram o dinheiro de Roma.
e que eles conseguiram se reconstruir. Em pouquíssimo tempo eles já estavam em pé de novo. Muito rico, muito dinheiro. Se você olhar as próprias ruínas da cidade, você vai ver já um lampejo de como ela era bonita. Aqui são imagens de hoje dessa cidade, algumas ruínas que sobraram de lá. Essa é uma das ruínas que eles acreditam ser de uma das igrejas cristãs que haviam lá, especialmente por ter um tanque ali no meio, que geralmente tinham nas casas onde eles se reuniam. E aqui são fotos muito bonitas, mostrando que aquela cidade ela era uma cidade muito próspera. Uma segunda característica dessa cidade é que ela ficava perto de uma outra cidade chamada Hierápolis, que era uma cidade que tinha águas termais, era tipo a Caldas Novas da antiguidade, sabe? As pessoas iam lá, tal, era um ponto turístico muito grande, e eles canalizavam a água dessa cidade, Hierápolis, para Laodiceia, e lá eles tinham também algumas piscinas naturais, tanto é que esse é um achado arqueológico de um dos dutos que eles puxavam a água de Hierápolis. Uma terceira característica dessa cidade é que ela tinha uma medicina muito avançada. Laodiceia tinha um dos polos, principalmente na área de oftalmologia, mais importantes daquela época. Pesquisas avançadas e no ponto de vista da medicina, especialmente oftalmológica, eles eram muito reconhecidos e muito avançados. Uma outra característica e fonte da prosperidade é que lá era um polo de produção de lã. Eles produziam muito tecido, muito tecido bom. E além de ser uma rota comercial importante, ficava na beira do rio, eles também eram reconhecidos por tudo isso que eles faziam. Eu trouxe até algumas fotos de Hierápolis para você dar uma olhada, como era bonita essa cidade. Isso aqui são fotos de hoje, mais ou menos, das piscinas termais que tem lá, e também eles canalizavam e faziam isso em Laodiceia também. Sabe, gente, essas características você vê que João usou elas quando escreveu essa carta. Se você acompanhar, e vamos acompanhar alguns detalhes dessa carta, lá no verso 14 e na segunda metade, diz primeiro quem foi o remetente dessa carta. Essas coisas diz o que está escrito na sua Bíblia? O Amém. Pastor, amém? Amém é uma pessoa? Aqui está escrito com letra maiúscula, é uma referência de que essa palavra simbolizava e apontava para Jesus Cristo. Todas as cartas foram dadas especialmente por Jesus Cristo. Se você olhar o contexto, você vai entender. Jesus escreveu essa carta, Jesus passou essa carta para que João escrevesse. E aí, quais são as palavras de Oi? Eu uso esse outro aqui, acho que acabou a pilha. E aqui a gente vê nesse texto, a partir do verso 15, qual foi a mensagem que ele disse. Primeiro ele falou: conheça as tuas obras, que você não é frio, nem é quente. Olha que interessante, Deus ele usa uma linguagem que era conhecida para eles. Eles conheciam as águas termais, essas águas ali meio morninhas, tal. Ele falou: olha, sabe as águas de Hierápolis? Sabe as águas que vocês canalizam para ir, fazem piscinas, tal? Pois é, igual vocês. Igreja de Laodiceia, vocês são mornos. Não é frio, mas não é quente. E ele continua dizendo: olha, oxalá, quem me dera, se você fosse quente. É interessante, até Ellen White fala um pouco disso, da mornidão. O grande problema da mornidão de Laodiceia é que quando eles eram mornos, quando uma pessoa está na mornidão, ela não reconhece que ela precisa esquentar. Não sei se você consegue entender essa figura de linguagem. Se alguém está frio, está fora da igreja, está fora de tudo, ele, poxa, não, peraí, eu preciso voltar, não, estou precisando disso, estou com falta disso. Só que o inimigo, na maioria das vezes, ele não vai querer tirar a gente da igreja, ele prefere que a gente fique, mas fica ali no banho-maria. Não, tá bom, não estou precisando, mas não está quente, mas não está frio. E essa era uma característica da igreja de Laodiceia. E a Bíblia diz assim, no verso 16: assim porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Gente, esse verso para mim é o mais forte de todo esse texto. Imagina você, o líder da igreja de Laodiceia, reunindo a igreja para ler a carta que João escreveu preso. O que vai ter nessa carta? E João escreve dizendo: olha, Jesus pediu para eu dizer para vocês que vocês são mornos.
E que se vocês continuarem assim, Ele vai vomitar vocês da boca dele. Que palavras duras de Jesus. Isso era bem conhecido deles também. Foi descoberto que as águas de Herápolis, elas têm algumas características minerais que quem bebe, quem consome, pode ter um enjoo e ficar enjoado até vomitar. E essa era uma figura de linguagem também conhecida deles. Eles sabiam disso, que não podiam beber aquela água salobra. E Deus falou, olha, pois é, vocês são igual àquela água. Morna, e por isso que eu estou quase vomitando vocês. E aí ele continua, no verso 17, a gente lê, né? Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Primeiro ele falou, olha, você se considera rico. E quando João escreveu essa carta, o terremoto já havia acontecido, já tinha tido toda essa história que eu contei para vocês, e eles sabiam disso. Olha, João falou, vocês são ricos, vocês são abastados, vocês têm tudo aqui. Mas ele disse, olha, vocês, infelizmente, são miseráveis. São ricos, mas miseráveis. São pobres, cegos e nus. Curioso que para a cidade mais rica, uma das mais ricas do império, Jesus disse, você é pobre. Para a cidade que tinha o maior centro de oftalmologia ali da região, ele disse, você é cega. E para a cidade que tinha um dos maiores polos industriais de produção de tecido, ele disse, você está sem roupa. Em outras palavras, Laodiceia, você tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Todas as cartas, na verdade apenas uma, isso não acontece, elas têm essa estrutura que é introdução, uma reprovação e depois ele vem um conselho. Jesus ele sempre faz isso, sabe? Jesus ele nos mostra o nosso erro, nos mostra o nosso pecado, mas ele também mostra como a gente faz para consertar. E ele diz assim no verso 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha e a tua nudez, e colírio para os teus olhos, a fim de que os unjas. Olha que legal. Imagens que eles conheciam e que Jesus usou para mostrar qual era a solução. Pastor, mas o que isso tem a ver conosco, cristãos de hoje? Essa carta fala dos cristãos dos dias de hoje. Não fala só da igreja adventista, não fala dos cristãos, dos fiéis cristãos hoje que existem. E isso hoje eu tenho visto esse cumprimento da profecia num fenômeno que tem sido chamado por alguns de consumismo religioso. O que é isso, pastor? Que nome estranho é esse? É um fenômeno onde o membro ele tem se tornado, na verdade, um cliente. E a igreja, muitas vezes comparada a um local onde se serve fast food. Se você ligar a televisão e passar os canais, você vai ver hoje muitas igrejas falando, prometendo e fazendo um verdadeiro comércio. Não, venha para Deus que você vai receber isso. Aceite Jesus que Ele vai te dar isso. Dê R$10, Ele vai te devolver 20. E a igreja que devia ser o polo onde as pessoas se reúnem, o corpo de Cristo, o lugar onde Deus ele se manifesta para abençoar a humanidade, tem se tornado um comércio. E o pior disso tudo é que ela tem produzido consumidores espirituais. Pastor, qual a característica de um consumidor espiritual? Dá uma olhadinha nessas características, porque eu e você nós corremos esse perigo também. Estudando esse tema, eu vi que algumas características eu tenho manifestado na minha vida. E eu digo para vocês que é muito perigoso, até como pastor, eu deixar de ser ali um instrumento de Deus e passar a ser como que um atendente de um balcão, dando apenas o que os clientes querem. Algumas características desse fenômeno. O primeiro deles é uma igreja de espetáculos. As pessoas hoje, no geral, têm esperado uma igreja de show. E não estou falando só em Curitiba, sabe, o cristianismo, na verdade, o consumidor espiritual, ele vê a igreja como um lugar onde ele vai para sentar, assistir, pegar uma pipoca e assistir o show. Se a música não está boa, opa, não está legal isso aí não.
Poxa, meu ingresso não está sendo honrado. Se o pastor não prega às vezes da maneira que você gosta, muitos falam, não gostei, aí. Não. Igreja de espetáculos. Uma outra característica é que nesse sentido, muitos olham a igreja como um centro de entretenimento. Vão lá para ouvirem bons sermões, para ter um conforto espiritual garantido. E o consumidor espiritual, ele não quer uma igreja que repreenda os pecados, ou que fale que ele precisa mudar, porque não, eu estou bem. Eu quero estar ali e tal, tranquilo. Em resumo, os cristãos contaminados pelo consumismo espiritual, eles querem entretenimento e não transformação. Querem ser um sócio da igreja, um cliente, um investidor, e não uma ovelha, um servo do rebanho. A segunda característica de um consumidor espiritual é que ele troca de igreja facilmente. Eles dizem que, até alguns dizem que tem um inconsciente código de defesa do consumidor espiritual. E aí, se a igreja que ele está frequentando não cumpre, às vezes, um dos termos desse código, não, então vou mudar, vou trocar. E aí muda de igreja. Se não agrada mais o gosto, eu mudo. E hoje troca-se de igreja como a gente troca de chip de celular. Eu, antes de virar pastor, eu tinha um chip de uma operadora, e aí ligava e tal, beleza, aí do nada a outra operadora fez uma outra promoção. Melhor, vem para cá, olha, 25 centavos, tal. Opa, comprei outro chip, 10. Aí veio outro operador e falou, não, 5 centavos. Eu, não, então beleza, desculpa aí, Tim, desculpa, claro, estou vivo agora. E é tão fácil, né? Antigamente, linha telefônica, né? Quando eu era criança, eu lembro, era uma posse, né? Lembro de um dia, passando na rua, meu pai olhou e falou, Vitor, tá vendo aquele ali, aquele amigo ali? Tem muito dinheiro. Ele tem 3 terrenos, 4 casas e 5 linhas telefônicas. Nossa! Linha telefônica era ostentação, né? Uau, ele tem uma linha telefônica. Hoje a gente quer o chip, vai na banca, compra. E muitos veem a igreja como isso também. Não, a igreja, não me agradou, vou trocar, vou para outra, muda. Essa é uma característica do consumidor espiritual. Uma terceira característica do consumidor espiritual é que ele ajuda financeiramente a igreja. Ele não é um mau cristão, ele é um bom cristão, está precisando, ele ajuda, só que pela motivação errada. Se a igreja precisa de algo, está precisando de algo, uma melhora na estrutura, o consumidor espiritual, ele ajuda. Só que no coração dele, a motivação é, faço parte de um clube, vamos juntar para melhorar. Muitas vezes ele, vamos pregar, não é mais fácil, eu pago alguém para pregar. Meu filho não pode pagar, eu vou pagar para vir um bom pregador que fala a linguagem dele e tal. Muito delicado. Até porque muitos têm olhado isso como investimento. Como eu falei, muitas igrejas hoje têm pregado, você dá R$10, Deus te devolve 20. As pessoas dão. Mas lá no coração, a motivação é errada. E aí quando não acontece, ele se desilude com Deus, vai embora e nunca mais volta. Queridos, a igreja não é assim. Se fosse, a igreja devia ter ações na bolsa, porque muitos têm tratado isso como apenas um centro financeiro e não é plano de Deus que a igreja dele seja isso. Uma quarta característica do consumidor espiritual é que ele tem medo de se afastar da religião. Às vezes ele está frio na fé, ele estou indo, não está legal, tal, mas ele vai. Porque lá no fundo pesa a consciência, sabe? Ele tem medo de morrer fora da igreja dos pais. Ele fala, se acontecer algo comigo, enquanto eu estiver fora, eu morri perdido, tal. Tem medo de perder os amigos que ele fez na igreja a vida toda. Essa é mais uma característica dele, tem medo de se afastar. Por isso que muitas vezes, mesmo estando fora, o consumidor espiritual não se afasta da religião. Uma quinta característica do consumidor espiritual é que ele tem um comportamento ritualístico. O que quer dizer isso, pastor? Ele geralmente aprecia mais as questões exteriores da própria liturgia do culto e da pregação. Por exemplo, ele acha que o fato de ir apenas à igreja, de ir ao templo, já é suficiente para a salvação dele. Então ele coloca na cabeça, peraí, se eu for sábado na igreja, fiz minha parte com Deus, acorda cedo, vem, ou vai para a igreja que ele for, quando termina o culto ele sai, e fala, Deus, pronto, cumpri minha parte, agora vou fazer o que eu quero. E às vezes quando acontece um problema durante a semana, ele fala, olha Deus, eu fui na igreja, eu cumpri a minha cartilhazinha, eu cantei, eu orei, ou de manhã eu li a Bíblia, então agora você tem que me abençoar.
Essa é uma característica triste também. A penúltima característica do consumidor espiritual é que geralmente ele tem um descontentamento com o sistema administrativo da igreja. A gente sabe que toda igreja tem falhas. Na verdade, igrejas são pessoas. E, gente, que pessoa não tem falha? Nós falhamos, eu falho. A própria igreja, que é formada por pessoas, também falha. Só que geralmente o consumidor espiritual, ele fica procurando as falhas. Ele pega, não, tá vendo? É isso, é aquilo, é aquilo. E para o consumidor espiritual, se tivesse um meio mais seguro de garantir a salvação, que não fosse fazer parte do corpo de Cristo, ele seguiria esse meio. Para ele, a igreja é um mal necessário. Não, tem que ter, então vamos lá. Agora, pastor, o que isso tudo tem a ver com o McDonald's? Tem um livro intitulado A McDonaldização da Igreja, onde um escritor chamado John Draine, ele fez uma comparação do cristianismo hoje comparado com o McDonald's. E ele começou a listar ali no livro dele algumas características curiosas. Porque se você pensar comigo, o McDonald's, as pessoas vão, consomem, mas elas não veem isso como estilo de vida. Pensa comigo, eu sei que tem doido para tudo. Eu vi uma propaganda onde a gente tatuava um Big Mac e tal, tem doido para tudo. Mas dificilmente você vai ver alguém carregando uma camiseta dizendo, não, eu amo o McDonald's. Não, eu dou minha vida pelo McDonald's. Não, a pessoa quer ir lá, comer, consumir o produto e ir embora. Não tem compromisso com o restaurante, com a lanchonete. E segundo esse autor, John Draine, isso tem acontecido também no cristianismo como um todo. Muitos não veem mais compromisso com a igreja. Não, eu vou lá, consumo, pago e vou embora. O McDonald's, ele não influencia na vida da pessoa, ele não se preocupa na pessoa quando ela está em casa, ele não liga, como é que você está? Não se preocupa com as outras áreas da vida, é vender o produto. Eu vendo, você compra, consome, beleza. E é bom até você sair rápido aqui para esvaziar a cadeira, porque o capitalismo exige isso. E ele diz que muitas igrejas hoje não estão cumprindo o seu papel de proclamar o evangelho puro. Muitas igrejas não estão anunciando a metanarrativa da cruz, porque o pós-modernismo não aceita metanarrativas. E em muitos tem escalado. Muitos têm inventado, e muitas igrejas têm inventado histórias, ao invés de contar a verdadeira história. E dessa maneira a teologia, em muitos lugares, é tratada como uma combinação de hambúrguer, refrigerante e batata frita. Feito de acordo com o gosto do cliente. Sabe, o consumidor do McDonald's, ele não precisa anunciar a empresa para as pessoas. Claro que hoje tem buscado isso, você publicar no Facebook e tal, eles têm visto isso de uma outra maneira, mas não é exigido que você saia falando para os seus amigos, olha, vem cá, vamos lá, que no McDonald's tem um hambúrguer legal. Vem comigo, e você sair, tirar uma tarde para visitar as pessoas em nome do McDonald's, voluntariamente para chamar, ninguém faz isso. E muitos não têm feito isso também na igreja. Não preciso pregar, eu pago um obreiro bíblico, ele vai lá, ajuda um missionário, ponto. Poxa, meu filho está precisando de uma programação, vou pagar um pastor, a passagem do pastor para ele vir, e aí depois é só usufruir do bom atendimento. E sabe, gente, não tem nenhum problema com bons programas. Eu vejo o valor nisso. Mas o problema é quando isso se torna um fim em si mesmo. E quando a gente tem uma atitude de apenas de assistir, de ser um telespectador e não se envolve diretamente com o que está acontecendo. E como eu disse, isso é um perigo que até eu corro. Porque nessa correria, no vai e vem, frequentemente a gente tem que parar, respirar fundo e falar, peraí, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu venho à igreja? Por que eu acordei sábado de manhã, peguei meu carro e vim para cá? Por que eu não sou de outra igreja? Você já pensou nisso? Por que você é adventista e por que não é de outra religião? Qual o motivo que vem na sua mente para essa resposta? Muito desse motivo vai falar um pouco da motivação que você está aqui. Se veio na sua mente, não, porque o meu pai me trouxe, está errado. Se veio na sua motivação, não, porque eu sempre vim, está errado. A gente precisa
pegar a fé e ter a nossa fé. A gente precisa, colocar no nosso coração e ter convicção. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, a gente vai deixar de ser igreja. Quando vier a sacudidura, quando vier o peneiramento, quando vierem as dificuldades, os problemas, quando vier a perseguição, aqueles que estão na igreja, pelo motivo errado, infelizmente serão os primeiros a irem para fora. Porque na verdade lá no fundo nunca estiveram. Pastor, é um problema sério. Sim, eu sei. Mas será que isso acontece com a gente? E eu quero deixar aqui algumas perguntas para reflexão, para você ver se isso está acontecendo. Como anda a sua participação na pregação do Evangelho? Você tem falado de Jesus para as outras pessoas? Será que os seus amigos, as pessoas que trabalham com você, elas sabem que você é cristão? Elas sabem que você é adventista do sétimo dia? Essa é uma característica interessante, porque muitas vezes quando a gente tem vergonha de esconder, é um sinal de que a gente não está muito firme, porque a gente não tem convicção para falar. E eu nem digo que é você chegar na empresa e falar, gente, quero deixar avisado aqui, sou adventista e ponto. Não. Mas é que quando nós vivemos o cristianismo prático, é impossível as pessoas à nossa volta não perceberem. Você tem coragem de falar para os seus amigos que talvez, não sei, você canta no louvor, você é líder de um ministério, ou não, pastor, é melhor não, né? Deixa lá, minha vida lá no trabalho, minha vida aqui na igreja. A luz amarela acende. Segunda característica e segunda pergunta para reflexão, como anda a sua vida dentro e fora aqui do templo? Como é a sua vida lá fora? Será que lá fora é pouco diferente de como você é aqui dentro? Eu vejo que parece que lá no fundo, naturalmente, desde criança eu aprendi que no templo, no culto, eu preciso ter uma conduta, não posso correr. Eu lembro quando eu era pequeno, às vezes eu falava uma palavra feia e eu, já não posso falar lá fora, ainda mais na igreja. Só que, querido, se existe algo que a gente não pode falar, não pode fazer aqui no templo, será que a gente pode fazer lá fora? Claro que não. Até na própria concepção do sábado, eu fiquei pensando nisso esses dias, né? Tem, por exemplo, a música de sábado, música de semana, sábado não posso ver essa música. Mas, amigo, será que se tem uma música que não é digna de você ouvir no dia de sábado, você pode ouvir ela em outros dias da semana? Geralmente a gente divide as coisas. E o inimigo ele é muito astuto, ele fala, vai lá na igreja, é assim, mas aqui é o mundo, aqui é a vida, aqui é o chão da vida, é outra coisa. Não, de maneira alguma. Como está a sua vida dentro e fora aqui do templo? Terceira pergunta, será que você tem caído no privatismo religioso? Será que eu e você, a gente tem visto a igreja como um spa? Já viu o spa? A gente vai geralmente para o spa, né? Vai geralmente, fui uma vez. Mas quando você, comi demais, deu uma engordadinha, preciso ir para o spa. Aí você vai lá, chega lá, passa uma semana, 15 dias, lá você se reeduca na sua alimentação, você, conserta isso, conserta aquilo, beleza, passa no médico. Só que você sai, geralmente as pessoas fazem a mesma coisa. Aí come besteira, não sei o quê, aí engorda de novo, aí vou lá de novo. Aí vai lá, se reeduca, aí depois sai, de novo. Muita gente pensa que a igreja é assim também. Vive a semana de qualquer jeito, arrastando, faz o que quer. Aí chega no sábado, não vou para a igreja, eu preciso ir para o spa, eu preciso ir lá. Ok, pastor, é isso aí e tal. Estou bem, acabou. Aí volta a semana tudo de novo. Aí sábado spa de novo. Será que isso tem acontecido comigo? Será que isso tem acontecido com você? O consumidor espiritual ele tende a ser uma coisa diferente dentro do templo e fora dele. E a última pergunta que eu deixo para consideração é como anda a sua adoração particular? Como anda a sua comunhão com Deus? Quando ninguém está vendo. E entendam, quando eu digo comunhão, não estou dizendo apenas ali um momento para você, todo dia, tal a tal hora, isso é muito importante, mas não se limita a isso. Porque eu também já me peguei fazendo a minha comunhão ali de manhã, mas acabei, pronto, fechei, aí Deus, já cumpri minha tarefa, agora eu vou viver minha vida. E não é essa a visão.
A visão de comunhão com Deus é relacionamento, sabe, eu estou com tanta saudade de Deus que eu preciso falar com Ele. Sabe quando você gosta de alguém, você está namorando uma pessoa e você pega o celular, qualquer intervalinho que você tem, você dá um toque, dá uma ligada, conversa, porque você morre de saudade dessa pessoa. Comunhão com Deus é isso. Não é apenas ler a Bíblia, ou ler a lição, ou estudar, é você ter saudade de Deus e não conseguir ficar um dia longe dEle. E aí por isso você pega a Bíblia, porque Deus, eu quero te ouvir. Por isso você ora e fala, Deus, estou com saudade de você. Qualquer intervalinho que você tem, você... Deus, que saudade. Como anda a sua adoração particular? E até mesmo a adoração particular. E a adoração que nós temos aqui como corpo, unidos, como igreja, ela deve ser marcada como uma preparação para o serviço. Sabe, gente, nunca foi plano de Deus que... Olha, ficou bom esse aqui agora. Estou usando os dois aqui de bobeira. Nunca foi plano de Deus que a igreja dele olhasse o momento da reunião, o momento da comunhão, apenas como uma parte da semana. Sabe qual é o sentido bíblico disso aqui que a gente está fazendo? É a celebração. O sentido bíblico de culto é você se reunir com o corpo de Cristo, com seus irmãos, com seu amigo, com aquele lá que você não viu a semana toda, juntos. A gente adorar a Deus, a gente comemorar o que Ele fez durante a semana, a gente agradecer o que aconteceu, a gente pedir pelos problemas e a gente se preparar para mais uma semana de serviço. É como se fosse uma reunião de negócio, sabe? Assim, sabe quando eu estava vendo na TV um seriado lá daqueles de empresa e eles semanalmente tinham uma reunião onde eles juntavam todo mundo e comentavam o que aconteceu de bom naquela semana, o que aconteceu de ruim e o que eles precisam melhorar para a próxima. E aí no final eles terminavam, colocavam a mão junta e beleza, vamos lá, uhul, e saíam. O sentido de adoração é esse. É a gente vir, a gente se juntar para quê? Para celebrar, para comemorar o que Deus fez na semana. Deus me livrou disso, Deus me livrou daquilo. Poxa, eu falei de Jesus para essa pessoa, Ele está aqui comigo. Olha, eu fiz um milagre ali de uma oração e Deus respondeu. E aí a gente tem motivo para comemorar. Como eu falei outro dia, a gente tem motivo para gritar gol, sabe? E muitas vezes a igreja é como um estádio. O pastor Paulo falou isso esses dias, achei incrível. Só que todos os jogadores vão para a arquibancada. E aí assistem só o técnico lá no meio. Vamos lá, e todo mundo na arquibancada. E muitas vezes a gente vai para o culto, vai celebrar, a gente vai gritar gol, comemorar o que aconteceu na semana, as bênçãos de Deus, adorar o nosso Deus. Só que a gente não viveu com Ele ao longo da semana. É tipo gritar gol sem estar tendo jogo, imagina o estádio do Atlético lotado, tererê, e o campo vazio. Às vezes a gente faz isso. Por isso que a adoração, ela deve ser uma preparação para o serviço. Eu sou igreja, eu vou para o templo, eu me reúno para juntos celebrar o que Deus fez por mim, através de mim na semana, adorar o Deus Criador e nos preparar, receber poder juntos como corpo, para que ao longo da semana a gente viva e a gente abençoe essa cidade. Imagina você, a gente tem 2.000 pessoas aqui dentro. Imagina se cada um de nós saísse do culto, saísse desse momento de adoração, um senso firme no coração de não, essa semana eu vou fazer a diferença no meu trabalho, essa semana eu vou fazer a diferença pelo menos para uma pessoa dessa cidade. Imagina, em uma semana, 2.000 pessoas de Curitiba abençoadas. Às vezes a gente olha para a cidade e fala, não, é impossível, né? A gente vê os problemas, vê assalto, vê tiro, vê sequestro, a gente fala, está perdido mesmo. E a gente sabe que o inimigo manda nisso tudo. Mas como igreja, a gente é chamado para ir lá, para sair, para fazer essa diferença. O texto termina com o verso 20. Na verdade, o verso 19. Deus, ele trabalha meio que assim, né? Ele dá uma na gente e depois ele dá uma maciada. Depois de falar tudo isso, ele fala, filho, eu repreendo e disciplino a quem eu amo.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha que mensagem linda. Deus fala, olha, igreja, a gente está precisando disso. Ele fala, filho, sabe por que eu estou repreendendo você? Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque eu amo você. E, gente, essa é a base, na verdade, de tudo, sabe? O consumidor espiritual, ele não se sente amado. E geralmente não entende o amor que Deus tem por ele. Quando eu entendo o amor que Deus tem por mim, a ponto de morrer na cruz do Calvário, no meu lugar, é impossível viver da mesma maneira. Aí eu faço, eu venho à igreja, eu guardo os mandamentos, eu vivo como Jesus viveu, não para ser salvo, para entrar no céu ali com o meu checklist pronto, mas porque é um Deus que me ama tanto, mas tanto, que é impossível não amá-lo também, não querer viver como ele viveu. Sabe, a gente tem algumas pessoas que a gente imita, né? E quando era criança eu tinha aqueles cantores, aqueles jogadores de futebol e tal. Um dos que eu gostava muito era o Kaká, São Paulino, né? Sofrendo aí. Mas eu vi o Kaká jogando e eu, nossa, o Kaká e tal. Ganhei uma camiseta do Kaká, um uniforme do Kaká. E eu ia jogar, não, sou o Kaká. Até a comemoração do gol era igual ao Kaká. Gente, é isso que Deus quer que a gente faça. Que a gente goste tanto dele, que a gente veja ele como o nosso ídolo, a ponto da gente imitar ele, da gente fazer o que ele fez, simplesmente porque nós gostamos e amamos a companhia e a presença dele. Verso 20, Jesus deixa o apelo para a igreja dele essa manhã que se reúne aqui. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Pastor, infelizmente eu acho que eu tenho alguma dessas características que você falou aí. Uma outra, talvez todas, está acontecendo na minha vida. E aí, o que eu faço? A Bíblia diz que Jesus está na porta hoje batendo no seu coração, na sua vida, e dizendo, filho, vamos mudar? Vamos virar o botão? Vamos deixar de lado esse lanchinho do McDonald's aí e vamos comer esse lanchinho aqui da palavra de Deus? Eis que estou à porta e bato. E ele está lá. Não é assim, né, que é barulho de porta, né? É toque, 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 toque. E ele fala que se você abrir, ele vai entrar, vai comer com você e você vai comer com ele. E no verso 21, no Apocalipse 3, ele termina dizendo, dando a promessa, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ele termina com a promessa, dizendo, filho, se você abrir seu coração, se você reconhecer a sua situação, se você se arrepender dos seus pecados, deixar eu entrar, deixar eu comer com você, a gente fazer um lanche, não esse lanche fast food, um lanche de verdade, a minha palavra no seu coração, a minha vida na sua vida, você vai ser vencedor. E ele termina mostrando, sabe, dando uma visão do que é ser vencedor, sabe, uma figura para a gente ver, para a gente se lembrar e para que a gente firme no que a gente está fazendo. Ele fala, se você vencer, e você vai vencer, porque você vai deixar eu entrar, você vai receber o direito de se sentar ao lado do trono de meu Pai. Você vai sentar no meu trono, Jesus disse, assim como eu estou no trono hoje. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se você for fiel, se você deixar eu entrar e mudar a sua vida, logo, logo você vai estar aqui comigo, aqui no céu, sentado no meu trono. Eu fico imaginando essa figura aqui que Jesus falou, essa imagem, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Imagina, não sei se eu estou viajando nas ideias, mas imagina no céu o trono de Deus, aquele trono gigante, o trono de Jesus, a gente chegando lá, deslumbrado com tudo que a gente está vendo. Jesus olha no meio da multidão, enxerga você e fala, nossa, você está aqui aquele dia, pá, que legal, vem cá, não, vem cá, senta aqui, senta. E aí você, Jesus, mas eu não fiz nada, nem sei porque que eu estou aqui, eu sou pecador. Não, senta aqui no meu lugar, no meu trono. Gente, essa é a recompensa que está esperando a gente. E hoje o chamado é para que a gente desperte, acorde, abra o nosso coração, abra a nossa mente e deixe Jesus entrar lá dentro. Verso 22 termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça
o que o Espírito diz para as igrejas. Quem está aqui nessa manhã e tem ouvido para escutar, escute o que o Espírito Santo está dizendo para você, que é corpo de Cristo e que é a morada do Espírito Santo. Eu quero encerrar essa mensagem com um momento para você fazer uma oração aí de onde você está. A gente ouve, a gente, percebe, a gente, pastor, eu vejo isso, vejo aquilo, e cada um tem uma vida diferente, cada um uma realidade diferente. Talvez nenhum desses padrões, dessas características que eu listei se ajusta à sua vida, mas você sabe o que está precisando melhorar, o que está precisando crescer. Faça uma oração nesse momento, pede para Deus entrar, para Deus limpar, para Deus purificar, e para Deus te dar transformação de vida. Faça essa oração aí do fundo do seu coração, enquanto essa música vai ser cantada, pedindo: Deus, limpa o meu coração, eu quero sair, do meio termo, sair de cima do muro, eu quero ser quente, eu quero, ferver para a honra e glória do teu nome. Faça essa oração. Enquanto essa música é cantada, ore pedindo que o Espírito Santo seja derramado na sua vida, que Jesus entre no seu coração e no meu, e que as características que eu tenho tido de um consumidor espiritual ou de uma pessoa que não está firme na fé, que sejam deixadas de lado, e que eu e você, a gente viva a partir de hoje um cristianismo puro, verdadeiro e integral na presença do nosso Senhor Jesus. Enquanto essa música é cantada, feche seus olhos e converse com Deus. Uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal,
voltar, viveremos o Evangelho. Em Jesus Cristo vai voltar. Essa promessa é para nós agora, para nós hoje. O Espírito Santo não vai ser derramado lá naquele dia. A gente fica pensando, né? Não, o dia do Espírito, vai vir aquela nuvem, e uau! Ele já está sendo derramado para aqueles que buscam, para aqueles que deixam Jesus entrar no coração. E em nome de Jesus, ele está sendo derramado nesse momento, para vários aqui que têm se abrido nessa manhã para Deus. Feche seus olhos e vamos fazer uma última oração. Querido Deus, em Teu nome, Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pela nossa mornidão espiritual. Olhando a história da igreja, eu vejo quanto tantas pessoas, tantos homens sofreram para levar essa mensagem adiante. Eu vejo quanto a gente tem, quanta oportunidade, quanta capacidade eu tenho aqui de falar para muita gente, Deus, que muitos não tinham. Só que muitas vezes nós nos acomodamos nessa situação boa e a gente fica morno. Peço perdão por isso. Perdão pela minha mornidão, perdão pela mornidão de cada um que está aqui agora reconhecendo que precisa mudar, precisa descer do muro, ir para o teu lado, se apegar contigo, se firmar na tua promessa. Deus, que a gente não viva uma religião de fachada apenas, de pôr uma roupa bonita e vir para cá. Não, Deus, que a gente tenha religião interna, religião que todo momento da nossa semana possa estar exalando a tua verdade para as outras pessoas. Usa-nos como instrumento, Deus, para falar de Ti, para viver contigo, para que quem está no nosso prédio possa ver e possa saber que a gente faz parte de um povo especial e possa fazer parte desse povo também. Usa-nos como instrumento no nosso trabalho, para que mesmo sem precisar falar nada, que as pessoas sejam abençoadas, influenciadas a serem pessoas melhores. Usa-nos na nossa família, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os filhos, que sejamos boa influência, que sejamos salvação para eles e que eles vejam em nós um exemplo de o que é estar do lado certo e o que é estar do lado quente, do lado de Deus. Derrama o Espírito Santo hoje, Deus, sobre a vida de cada um que está aqui, que a gente receba esse poder que o Espírito possui, que a gente tenha essa ousadia de viver o Evangelho, de pregar e de falar para você, falar de você para quem estiver na nossa frente. A gente quer sair dessa mornidão. A gente sabe que Laodiceia é uma igreja que está ali na profecia, mas a gente não quer ser isso não. E pedimos que o Espírito Santo nos dê essa capacidade. Abençoa-nos agora que vamos estudar e recapitular a lição. Que o Teu Espírito mais uma vez fale a vida de cada um de nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.